Se de um lado é criado para o sistema capitalista um plano Marshall, que é o plano de reconstrução dos países que foram afetados pela guerra, a União Soviética também cria um plano de desenvolvimento dos seus países que agora passam a fazer parte do seu bloco, que é o Comecon. Ora, se os Estados Unidos passa a desenvolver uma política para todo o Atlântico Norte, que é uma política de defesa dos seus interesses, como a OTAN, a União Soviética também, através do Pacto de Varsóvia, consegue criar uma estrutura para proteger os seus países agora sob os seus domínios. O resultado dessa grande bipolarização foi o que nós vamos chamar de Guerra Fria. Guerra Fria essa que não se dava mais o conflito do ponto de vista de fato, mas sim do ponto de vista ideológico, sobretudo. Ora, mas paralelamente a esse conflito ideológico, nós tínhamos o quê? A criação e o desenvolvimento de armas que passam, então, a fazer parte do novo arsenal militar dessas duas grandes potências. O fato de os Estados Unidos jogarem a União Soviética para a guerra nas estrelas fez com que a estrutura produtiva soviética começasse, então, a sofrer, percalços, começasse a entrar em crise. Crise essa que se estabelece, sobretudo, a partir dos anos 80. Essa crise da estrutura produtiva soviética vem também associada a uma crise do capitalismo norte-americano, em função dos Estados Unidos se tornarem hegemônico no sistema econômico mundial, os Estados Unidos retardam as inovações. Ou seja, se no século XIX os Estados Unidos acelerou as inovações tecnológicas para pegar a hegemonia industrial, a partir de 73 os Estados Unidos retardam as inovações tecnológicas. Ou seja, os Estados Unidos passam a tirar mais do mesmo. As inovações americanas foram poucas em relação às inovações japonesas. Aí sim nós podemos dizer que o Japão se transformou naquilo que nós poderíamos dizer ser o pai da terceira revolução industrial, sobretudo com desenvolvimento na área da biotecnologia, na área da farmácia. Se nos Estados Unidos a produção industrial estava totalmente marcada pela estandartização, ou seja, produtos em séries iguais, o Japão se caracterizava pela diferenciação de produtos. Isso é extremamente importante, porque isso é o que vai dar, até o início dos anos 90, a ideia de que o Japão seria o pai da terceira revolução industrial. Entretanto, os Estados Unidos, diante dos seus déficits comerciais que tinha com o Japão e com os demais países do mundo, começou a promover uma política que era uma política de financiarização da economia. E esse foi um dos fatores que fez com que o Japão começasse a perder competitividade em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque o iene valorizado em relação ao dólar fazia com que os japoneses perdessem mercado exterior. O mercado consumidor japonês é pequeno, o Japão precisa do mercado mundial. Então, isso foi deslocando o Japão do cenário industrial mundial. E os Estados Unidos ganhou tempo para recuperar sua estrutura produtiva. Só que essa estratégia geopolítica americana foi acompanhada também com mais duas grandes estratégias. E daí são estratégias ideológicas. Uma chamada neoliberalismo e a outra chamada globalização. Por que eu digo isso? Porque o neoliberalismo, imagine um mundo crescendo em 1948 a taxas assustadoras, em pleno período keynesiano, ou seja, no estado de bem-estar social, ou seja, o mundo está crescendo
da política estatal. Pleno emprego, né? Seguro-desemprego, seguro-saúde. Isso está acontecendo em toda a Europa e está acontecendo em alguns países da periferia do sistema. Paralelamente a esse crescimento, surge, em 1944, um cara chamado Hayek, um economista austríaco, que vai dizer: chegará o dia em que o neoliberalismo se tornará a política hegemônica, a política econômica hegemônica. E em 1973, então, com a crise estabelecida, o Hayek vai dizer: o culpado da crise é o estado de bem-estar social. A ideia do Hayek, então, passa a ser o quê? Assimilada, sobretudo, pelo Consenso de Washington. E o Consenso de Washington, então, vai dizer o seguinte: todos os países têm que utilizar como referência a política neoliberal. Se o mal da economia é o Estado, o que diz no princípio básico do Hayek? Acaba com o Estado. Se vamos acabar com o Estado, o que nós vamos fazer? Privatizar. Se vamos acabar com o Estado, nós vamos desregulamentar. Portanto, o neoliberalismo passa a ser uma política para privatização ou para as negociatas de capitais que deveriam investir na produção, mas que não investem na produção, vivem na ciranda financeira, e daí, como nós vimos no caso do Brasil, boa parte da privatização feita com moeda podre, ou seja, título da dívida que os empresários adquiriram e que agora eles jogam de volta para o Brasil, para o governo brasileiro, comprando as empresas estatais. E o primeiro a adotar a política neoliberal foi o governo do Chile. E o Chile, a partir de 78, começou a dar uma recuperação na economia. O Chile cresceu porque o Chile começou a promover substituição de exportação. O processo de privatização ocorreu, mas foi feito com capitais chilenos. Boa parte da desregulamentação do Chile foi feita para capitais que estavam dentro do Chile, diferentemente de outros capitais que não têm interesse com a nação. Portanto, além do neoliberalismo, que foi crucial para que os Estados Unidos retomassem a sua hegemonia no cenário mundial, nós podemos falar também, como eu disse anteriormente, que a globalização foi uma ideologia extremamente prejudicial para boa parte das nações. Então, esses temas que emergiram ideologicamente, fizeram com que os Estados Unidos passasse agora a se tornar a potência hegemônica no século XXI. Entretanto, os Estados Unidos ainda continuam com sua estrutura produtiva acanhada, ou seja, não há um processo de aceleração tecnológica. E, por incrível que pareça, podemos dizer assim, a partir da Segunda Guerra Mundial, um outro país também passou a se tornar, sobretudo a partir de 1949, um outro país passou a galgar posições no cenário mundial, sobretudo a partir de 79, vamos dizer assim mais precisamente, que foi a China. E a China passou a ser o país capaz de promover as transformações que o mundo hoje quer, sobretudo no sistema produtivo. A China combina a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. E ela está cada vez mais caminhando para a substituição da sua matriz energética para o que nós vamos ter de mais avançado no mundo. Portanto, caros alunos, o que nós temos nessa organização do espaço mundial, sobretudo a partir de 73, é que nós estamos dentro de uma lógica altamente financeira e não produtiva. E nós temos que incentivar cada vez mais a produção de bens para resolver os problemas da humanidade. Nós estamos diante de certas ideologias criadas por um sistema hegemônico que é o imperialismo norte-americano. Portanto,
para concluirmos as possibilidades de um novo devir do mundo, um novo mundo a ser criado, está dado. E aí nós temos que ver quais são os desafios que nós temos pela frente.